Uma das coisas que a ciência tem descoberto em relação a questões que envolvem saúde mental é que geralmente pessoas que têm algum problema considerado de médio ou grave, elas têm todas elas têm algo em comum, que é a rigidez psicológica. Então, são pessoas que têm dificuldade em mudarem o pensamento e também o comportamento, principalmente nessa questão de se adaptar ali às necessidades, né? Então, um exemplo aqui: a pessoa só come frango, e aí ela vai num lugar que tem carne. Aquilo ali já desencadeia, né, uma problemática que ela vai lidar com aquilo durante horas, talvez até dias, e vai ficar sempre aquele tormento que é muito longe do natural, né? E essa coisa está ligada com a rigidez, ela não consegue se adaptar. E eu digo isso por quê? Porque se eu for analisar a minha própria história, eu vou ver que muitas das dificuldades que eu tive vêm, sim, dessa questão da rigidez psicológica. Quem vai falar muito isso é o Stephen C. Hayes, da terapia de aceitação e compromisso, que ele fez um estudo, né? E ele conseguiu enxergar que o processo de linguagem transformava muitos dos problemas que a gente só tinha na mente em um problema praticamente real. O processo de linguagem da humanidade, né, principalmente do ser humano, ele produz prejuízos porque a gente, quando pensa em algo, acaba transformando dentro da nossa mente em algo real e com isso as repercussões físicas ou até psicológicas e emocionais acontecem. Então, se tu for agora pensar quando tu perdeu um parente ou quando tu descobriu que tu foi traído ou tu passou por uma humilhação, tu pode recriar aquela coisa na tua mente e praticamente experimentar ela de novo, né? E aí ele vai falar muito sobre isso. E quando eu olho para o meu passado, eu vejo essa questão da rigidez psicológica. Então eu enxergava, o que eu pensava? Eu pensava assim: bom, eu sou desse jeito e eu não vou mudar. Eu vou ser assim a vida toda e eu não me importo, né? Seja, aconteça o que acontecer. E isso, obviamente, me destroçou por dentro e também destroçou a minha vida por fora. E a partir do momento em que eu comecei a entender que para que eu pudesse me recuperar e viver uma vida melhor, eu precisaria aprender com os meus erros. E esse é um ponto que, já passado alguns anos desse meu entendimento, eu consigo perceber que 98% da população não aprende com os erros, não quer aprender. E essa coisa rígida, literalmente rígida, a gente consegue perceber com mais clareza nos relacionamentos. Então, a gente vai perceber que as pessoas continuam cometendo os mesmos erros e elas não conseguem sair disso, né? Elas ficam ali, então, eu ainda vou encontrar uma pessoa boa. Encontra uma pessoa e aí se entrega, vai lá, a pessoa passa rasteira nela, por qualquer razão, traição, interesses financeiros, a pessoa é criminosa, hum, milhares de. E ela vai passando aquilo, uma, duas, três, quatro, cinco, 10, 20, e ela não percebe. Em nenhum momento ela cogita, poxa, melhor ficar sozinho, o mercado de relacionamento não tá bom. E aí, o que acontece? Ela vive nesse ciclo presa. Ela vive nesse prejuízo constante. Por quê? Porque ela não aprende com os erros e aí ela não amadurece. Amadurecer aqui é de maneira geral, né? O entendimento, amadurecer o entendimento da vida, amadurecer o entendimento dos relacionamentos, das relações, o valor das coisas, entender que a gente está assim preso em muitas matrix, que a corrida dos ratos suga a vitalidade das pessoas. Então são vários exemplos aqui. Só que o principal dele é que as pessoas não querem aprender com os erros. E eu não estou dizendo que é bom admitir um erro, que é maravilhoso, pô, errei, eu vou. Não, não é. E eu nem estou falando aqui para te admitir para os outros. Eu estou falando para que tu tenha o entendimento que enquanto tu continuar negando todas as tuas dificuldades, tu não vai conseguir aprender com elas e desse jeito tu não vai conseguir melhorar de vida. E o interessante, olha, isso é algo muito interessante. Sabe como é que eu percebi essa questão da rigidez psicológica que eu sofria? Foi uma vez que eu fui me inscrever
num trabalho online. A inscrição era online, né? E aí tinha que passar por essas plataformas que fazem avaliações. E era uma avaliação especificamente, eles ali naquele momento chamaram mindset, né? Um mindset de crescimento, acho que era. E eu me lembro que nessa avaliação eu botei contrário a tudo. Isso fazem alguns anos, acho que faz 2 ou 3 anos já. Eu botei essa avaliação completa. Então, a pergunta era: você acha que a pessoa pode mudar durante a sua vida? Não. Você acha que a pessoa tem que ser flexível para se adaptar às situações do dia a dia? Não. E aí o resultado deu que eu era ultra rígido. E aquilo, eu me lembro, me impactou, porque eu disse, ué, então quer dizer que tá certo trocar de pensamento a cada 5 segundos? Que eu considerava aquilo errado. E aí eu fui ver, eu fui pesquisar o que era essa questão desse mindset que eles falavam, etc. E eu me surpreendi, né? Porque encontrei esses achados, né? Da rigidez psicológica. Então, uma das coisas que a gente precisa começar a entender é que quanto mais preso em determinado pensamento, menos probabilidade a gente vai ter de aprender com os erros, e se a gente não aprende com os erros, a gente acaba cometendo os mesmos erros sempre. Então, tu vai ver casos que tiveram um filho, a pessoa teve um filho, foi muito difícil, ela teve dois, foi mais ainda difícil, ela teve três, quatro, cinco e ela não parou. Isso a gente pode falar também de casamento. O cara se casou lá, levou uma rasteira, perdeu tudo, se casou de novo, se casou de novo, e é isso. E essa tendência é sempre a continuar, né? E aí, quando eu percebi que eu tinha essa questão da rigidez, no final, nunca nem me deram algum tipo de retorno da vaga. Mas essa questão da rigidez ficou. E aí eu fui procurar aprender um pouco sobre isso e acabei vendo que eu era, né? Uma pessoa extremamente rígida. E eu não estou falando aqui de valores, né? Eu não estou falando aqui de moral. Eu estou falando aqui de coisas básicas. Ah, eu não gosto de, sei lá, de andar de chinelo, um exemplo. Uma bobagem. Por que que tu não gosta? Ah, porque eu não gosto. E ficava nisso. E é algo simples. Pô, peraí que eu vou botar um chinelo aqui e deu, tá resolvido. E aí eu fui começando a ver que muitas dessas coisas que eu tinha me mantinham preso em desconfortos completamente desnecessários. E isso só, obviamente, me prejudicava. E a gente vai, através da possibilidade de experimentar as coisas da vida, e principalmente ao longo do tempo, com o envelhecimento, a gente tem uma capacidade grande de acumular, né? Não só experiências, mas o próprio conhecimento. E juntando as duas coisas, tu vai tendo ali meio que uma receita para encontrar soluções. Então, teve um problema lá no passado que eu não consegui resolver, mas hoje em dia, mais maduro, eu consigo. Por isso que eu digo, é muito triste ver as pessoas presas em ciclos que elas não conseguem sair e elas não percebem. Então, eu vi muito isso, por exemplo, em política, em religião. Eu vi pessoas defendendo políticos com todas as energias. Aí depois elas, por alguma razão, o político agiu de uma maneira diferente do que ela defendia, ela abandona aquele político e já pega outro, né? Eu vi isso na questão da religião. A pessoa se decepciona ali com uma religião e já vai buscar outra. Porque ela sempre está buscando a mesma coisa, né? E ela não aprendeu com os erros. A pessoa pode sim buscar até com. Eles dizem que uma das coisas que prediz uma rápida solução ali, que a pessoa vai se recuperar da questão da saúde mental, é a curiosidade, né? Uma pessoa que tem curiosidade em experimentar, ela diminui os efeitos nocivos das dificuldades da vida, né? Então eles dizem que esse é um componente importante, curiosidade. Peraí que eu vou fazer para ver o que eu sinto, como eu reajo, o que está acontecendo, em vez daquela coisa rígida. Não quero, não quero, não quero. E um dos pontos que eu acho que é o que mais prejudica a maioria das pessoas são as relações de uma maneira geral aqui, né? E enquanto elas continuarem fechando o pensamento, fechando o entendimento para que talvez essas coisas que elas buscam não são coisas boas, elas já bateram a cabeça 20 vezes no mesmo problema, a tendência é que isso vá se tornando um problema crônico ao longo da vida. E aí vai ser muito difícil, depois, quando estiver lá aos 60 anos, querer buscar essa flexibilidade psicológica, né? Porque tu já vai estar tão rígido, o teu cérebro nem vai ter a capacidade, a neuroplasticidade para poder se modificar. Então, qualquer coisa fora do eixo ali que tu considere, tu já vai te abalar, tu já vai ficar perturbado. E isso é muito complicado, né?
Então, eu digo que uma das coisas que vão fazer total diferença, principalmente para os mais jovens, é sim aprender com os seus erros. É estudar o porquê que essas coisas aconteceram, estudar no sentido de analisar ali a situação e começar a guardar esse conteúdo para que depois tu possa usar como referência. Pô, dessa vez eu agi assim, agora eu vou agir assado. Porque senão a tendência é que se tu teve problema em determinada área e tu continuar agindo da mesma maneira, dificilmente tu vai conseguir sair desse ciclo, né? Então aqui quem fala é o Fallout Black Pill e essa é a reflexão do dia.